Primeiramente, muito bom dia a todos. Quero dizer da minha satisfação de estar mais uma vez aqui no nosso campus, né, o campus aqui da cidade de Catalão, e a satisfação é redobrada por participar desse evento que reúne diretores de campus, dirigentes de todo o país aqui na nossa instituição. Bom, preciso, antes de iniciar minha fala aqui, fazer dois registros de desculpas aqui que eu julgo de muita relevância. Primeiro, a minha ausência ontem na abertura do evento. Tenho certeza que eu fui substituído, aliás, a substituição foi muito melhor do que a minha presença aqui. O professor Orlando, nosso pró-reitor de administração, estava aqui com vocês ontem, mas essa agenda de final de ano, a gente absolutamente não tem controle sobre a agenda. A multiplicidade de eventos é grande e os reitores são cada vez mais exigidos, né, em representações, em diversos espaços, que dificulta muito podermos estar presente em todos os eventos. Mas eu fazia questão absoluta de estar aqui para trocar um pouco de ideia, trazer um pouco da nossa experiência, da nossa impressão sobre essa realidade multicampus do sistema, e até aproveitei a minha fala aqui hoje. Ela vai ser basicamente a mesma fala que eu fiz recentemente a convite da Universidade Federal de Viçosa. A Universidade Federal de Viçosa estava fazendo o seu PDI, seu Plano de Desenvolvimento Institucional, e convidou algumas pessoas para levar subsídios para o PDI. E a UFG foi convidada justamente em função de ter uma experiência multicampus já mais antiga, mais consolidada. Então, como eu fiz essa palestra há pouco mais de 15 dias lá na Federal de Viçosa, eu achei que a reprodução dela aqui caberia bem dentro daquilo que vai ser discutido. Então, essa mesa aqui, que traz outras experiências, inclusive traz o professor Nelson falando de como nós estamos pensando a própria UFG daqui para frente, acho que o que eu vou falar para vocês aqui vai contribuir de alguma forma para essa reflexão que vocês estão fazendo. Então, o segundo pedido de desculpas é justamente esse. Eu vou fazer minha fala e pouco tempo depois vou ter que me retirar, porque eu tenho compromisso em Goiânia às 2 horas da tarde. Então nós temos aí, eu saí de lá hoje às 5h30, 3 horas de viagem, mais 3 para voltar. Então realmente fica impossível me alongar mais. A gente não tem outra forma de transporte a não ser o transporte terrestre daqui para Goiânia. Então vai me exigir voltar e pegar a estrada logo após a minha fala. Eu quero ainda aproveitar aqui para agradecer muito, né, a presença do reitor Pedro Ângelo, né, reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, que compartilha com a gente no Pleno da Andifes com todas as nossas angústias, dificuldades, com todas as nossas questões que enfrentamos nesse momento, em função de vários fatores, né? A nossa autonomia ainda muito precária do sistema, uma expansão muito forte. Acho que quase todas as universidades pelo menos dobraram de tamanho nesses últimos anos, algumas como a dele mais do que dobrou, certamente, nesses anos, e nenhum crescimento dessa magnitude ele é feito sem muito sofrimento, sem muito transtornos, né? Os vários interlocutores entre nós e o Ministério do Planejamento e as outras esferas do governo não conseguem compreender nem de longe o fenômeno que está acontecendo nas universidades. Então, essa distância traz para a gente muita angústia, muita expectativa, muita dificuldade, e que a gente vai superar isso justamente trabalhando de forma mais organizada. Então, acho que o grande mérito dessa reunião é justamente
trazer elementos, né? E aí acho que o Volner foi muito feliz aqui na fala, não é trazer receita para ninguém, respeitando a diversidade de cada instituição, de cada campus, trazer os problemas que são comuns e, por intermédio da Andifes, a gente buscar, né, que os reitores possam agir de forma conjunta, tratando das grandes questões, né? Uma das questões, talvez a que mais incomoda, isso vai estar presente na minha fala, começa pela forma como foi concebida essa expansão. E quando eu falo dessa expansão, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque nós tivemos várias expansões, né? Nós temos dois marcos históricos aí na expansão, que é 2005 e 2007, mas entre 2005 ou até antes de 2005 e 2011, nós temos outras expansões que acabaram acontecendo de alguma forma por acordos políticos, por razões outras, né? Por momentos institucionais diferentes. Mas esses dois marcos são marcos de estabelecimento de políticas públicas nesses 2 anos, né? 2005 e 2007 foram os anos em que a expansão se deu com mais força. Mas talvez o parâmetro mais perverso aí, falando da expansão de 2005, é justamente a projeção de matrículas pactuada naquele momento, que é uma projeção de 20 matrículas por professor, né? Uma relação aluno-professor de 20 para 1, que na grande maioria, para não dizer na totalidade, porque não conheço a realidade de todos os campos, é uma relação que na prática, uma relação inexequível do ponto de vista operacional, levando em conta que os campos têm diversidade de áreas na sua composição. Talvez de um campus de uma área muito restrita essa relação seja factível, mas num campus complexo como esse aqui que vocês estão visitando, que tem todas as áreas do conhecimento, é uma relação impraticável. Mas vamos deixar isso para o decorrer da minha fala. Então eu vou trazer alguns elementos de análise aqui da história do sistema e certamente com algumas reflexões também sobre o momento atual e alguma coisa sobre o futuro desse sistema. Então, o sistema federal é a realidade multicampus, né? Como eu disse, eu apresentei isso lá na Universidade Federal de Viçosa há alguns dias, aproveitei para esse evento aqui de hoje. Próximo aí, Nelson. Então eu começo fazendo uma análise aqui do sistema até 2005, como era o sistema. Eu escolhi 2005 justamente por 2005 ser o primeiro momento em que voltou a se falar em expansão no sistema. A expansão que ocorreu até aí, até 2005, era uma expansão feita com as nossas próprias forças, né? Até no governo anterior ao governo Lula, foi feita uma expansão, um movimento de expansão, sim, com promessas relativas à vinda de vagas de professores e tal, mas que não se configurou como realidade. Então, não que eu estou desconhecendo essa expansão, mas ela não fazia parte de nenhuma política com contrapartidas antes de 2005. Então, essa expansão não era definida como política pública. Então, a partir de 2005, tem uma política pública, né, que foi a expansão 1. Nós, na Andifes, gostamos de chamar aquela expansão 1 de expansão 2, porque a expansão 1 foi feita no governo Fernando Henrique, às nossas custas, e nunca foi paga essa expansão 1 para nós. Mas nós não podemos cobrar uma expansão feita em outro governo, do governo que estava entrando. Então, como política pública, verdadeiramente, nós temos 2005 como um marco mais recente, né? Lógico que no passado, aí voltando antes dessa época do período aí Fernando Henrique, Collor e tal, outras expansões do passado aconteceram, mas trazendo para o passado mais recente, aconteceu isso. Até aí, e eu acho que isso vale inclusive para o período anterior,
o crescimento do sistema não era um crescimento parametrizado. O que eu quero dizer com isso? As expansões eram negociadas no governo sem uma contrapartida também das universidades. Ou seja, a coisa acontecia mais ou menos no balcão, que as universidades apresentavam o desejo de expandir e se colocavam vagas e recursos para isso. Então, não existia um projeto, como aconteceu de forma mais estruturada ainda em 2007 no Reúne, onde as universidades apresentavam suas propostas e essas propostas deviam obedecer a determinados parâmetros, né, de expansão, como eu falei aqui, o parâmetro de 2005, que foi 20 para 1. Isso anteriormente, antes desse período aí, não era assim que era pactuado. Tínhamos até então um sistema com as instituições, um desenho de instituições bastante temáticas e outras generalistas. Essa é a característica do sistema até 2005, né? Exemplo bem próximo de nós aqui no sul do estado de Goiás, né? Nós temos um exemplo aqui no Triângulo Mineiro, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? Altamente especializado na área de saúde até 2005. Nós, como temos em Itajubá, focado em engenharias, algumas universidades rurais focadas nas agrárias, a própria Universidade Federal de Viçosa, na sua origem agrárias, a Federal de Lavras também, convivendo com instituições bem generalistas, que são as instituições de porte maior, como temos quase que uma por estado com essa configuração, né? Um grande número de instituições federais pequenas, né, até 2005. Hoje a gente praticamente não tem instituição pequena mais. Nós convivemos com um processo até aí, um processo de terceirização ainda pequeno nas universidades, e hoje a gente convive com uma terceirização muito forte em todo o sistema, né? Uma característica do sistema hoje é a terceirização do trabalho técnico administrativo em muitas etapas. Isso acontecia de forma tímida até 2005, e a expansão, de certa forma, ela reforça isso. Acho que um grande problema dessa expansão de 2005 é justamente esse, né? Além da relação aluno-professor ser uma relação muito alta, a relação funcionário técnico-administrativo aluno, ela foi baseada num quantitativo de técnicos excessivamente pequeno, né? Absolutamente insuficiente, né? Quando a gente trabalha aí no sistema hoje, na Andifes, a gente discute alguma coisa em torno de 16, 17 técnicos por estudante. Nesse campus que nós estamos aqui, ela foi pactuada com 16 alunos por técnico, né? 16, 17 alunos por técnico. Nesse campus aqui, preenchendo todas as vagas e num fluxo normal, chega a 60 alunos por técnico, ou seja, absolutamente incompatível com as atividades e a complexidade do campus, né? E isso força uma terceirização de diversas formas, que, na minha opinião, é muito complicada para o bom funcionamento do campus, né? Bom, nesse período, eu argumento muito em torno desse item aqui, que a gente viveu uma universidade altamente introspectiva. A universidade cuidou, nesse período, de praticamente não ser extinta, né? Nós vivemos um período da universidade onde a gente teve que se encolher e se defender, e com isso nós perdemos muito da nossa maior força, que é a interação com a sociedade, e é o que vai fazer, né, na minha opinião, transformar essa política de governo em uma política de Estado, justamente o nosso envolvimento cada vez maior com a sociedade. Mas
o que aconteceu com o sistema no período antes de 2005, né, mais precisamente antes de 2003, foi um encolhimento tal das universidades, principalmente das federais, que o Nelson deve falar de alguns números desses mais à frente, mas nós chegamos a representar, em termos de matrículas, né, bem menos do que 10% das matrículas, né, em torno de 7% das matrículas, 8% das matrículas, não sei precisar esses números, mas nós estávamos caminhando fortemente para um número tão pequeno que passaria a ser um número não significativo dentro do sistema, o que nos tornava muito frágeis. E isso nos levou, certamente, a uma estratégia de defesa, e hoje a gente começa a respirar de novo com o crescimento, com a expansão, e eu acho que, e aí eu também emito uma opinião minha, que a gente precisa representar um percentual que não seja muito pequeno, mas não devemos ter também a pretensão de termos a maioria das matrículas na graduação. Acho que não é o nosso papel, de maneira nenhuma, ser majoritário na graduação. Na pós-graduação, sim, né? E hoje a gente representa aí quase que mais de 70% das matrículas na pós-graduação. Na graduação, a gente, eu acho que o número de estabilidade para a gente é entre 15% e 20% das matrículas, falando só nas federais, né? Hoje vinha no carro com o Nelson, ele abriu o relatório do Vagnoni, né? Que ontem ele encerrou o relatório, apontando para 8% do PIB da educação, e ele altera lá a meta 12, que a meta 12, na proposta original, ela mantinha a proporção entre as matrículas públicas e privadas do ensino superior, ou seja, 24% público e 76% privado. Ele altera e coloca 40%, ou seja, se isso se concretizar, o nosso esforço terá que ser muito grande, porque nos últimos anos, a gente, com todo esse crescimento que quase dobrou o sistema, nós conseguimos manter a proporção que havia lá atrás, ou seja, mantivemos os 24% e 76%. Nós corremos para ficar na mesma proporção. Se não tivesse tido a expansão, certamente essa diferença de 74 para 76 seria muito, muito maior se nós não tivéssemos feito toda essa expansão. Bom, e aí talvez a principal característica do sistema federal até 2005, com raríssimas exceções, né? Nós caracterizamos uma exceção, mas uma exceção também que não era uma exceção no sentido de ter um sistema com mais de um campus, com reconhecimento do governo federal. Nós tínhamos o campus por iniciativa própria da universidade de ter um campus, de interiorizar o ensino superior, mas nós não tínhamos quadro de professores do sistema federal, nós não tínhamos as condições para ser um campus como é hoje. Então o sistema muda de configuração completamente a partir de 2005. Próximo. Deixa eu ir mais rápido um pouquinho, senão os 40 minutos o vôlei brincou que dá 40 minutos para cada um. Eu quero ver cada um falar 40 aqui. 5 professores para falar, você vai ver o que vai acontecer. Até às 3 da tarde o pessoal está falando. Bom, depois de 2005, quais são as características do sistema, né? Aí, chamando de expansão 1, a expansão pactuada em 2005, ela teve um forte viés de interiorização. Mais ou menos 60 campos foram criados nesse momento. Mais de 60, na verdade, como eu falei. Isso não foi só o ponto 2005, né? 2006 aconteceu, alguma universidade que se atrasou, e isso vem acontecendo até hoje de diferentes formas, né? Em 2007, nós tivemos o Reúne, e o Reúne, cada universidade adotou um modelo, mas a grande maioria aproveitou também para expandir na sede. E como vinha de uma expansão no interior muito recente, a expansão no interior, aqui no caso da UFG, foi menor em 2007, né? Porque os nossos campos saíram aqui de 5, 6 cursos para 20 em 2005,
para 16, 17 em 2005, e depois chegaram a 20, 21 em 2007 com Reúne. Ou seja, a expansão Reúne, no caso da UFG, ela aconteceu mais na sede do que nos campos, mas isso, cada região pode ter tido uma configuração diferente. Então, a partir desse momento, a maioria das instituições se torna generalista. Esses dias eu fiz um exercício de memória aí, passando pelas universidades. Eu acho que a gente não tem mais instituição temática no sistema, né? Eu acho que nenhuma é mais temática. Talvez a que se aproxime mais de uma instituição temática seja Lavras ainda, que ainda tem a grande maioria dos cursos em torno, e não teve a estratégia de ter multicampus, né? Lavras continua com um único campus ainda. E eu não sei se tem outro exemplo dentre as 59 instituições, se tem outro exemplo além desse, que ainda mantém essa característica. Pode ter um ou outro, mas... As Ciências Médicas de Porto Alegre, bem lembrado, né? Que essa é um campo só e é na área de saúde. Então a maioria se torna generalista, todas as IFES assumem um porte considerável, então não temos mais pequenas, talvez a Federal da Ciência e Saúde seja a única pequena no sistema, né? Nem Lavras não é pequena mais, né? Todas são de médio para grande porte, né? Acho que a expansão se tornou uma política pública, e aí eu acho que é uma política pública que precisa ser aperfeiçoada, né? E aí, seja nos parâmetros da relação aluno-professor, seja na questão do financiamento, seja na ocupação de territórios, nas áreas a serem estimuladas, porque quando você engessa, né? E agora a gente vive isso de novo, né? O reitor Pedro também recebeu 2 campos agora, né? Algumas universidades receberam agora em agosto a possibilidade de constituir novos campos, mas já saem com uma relação aluno-professor de 18:1. Esse é o único número para a gente trabalhar inicialmente, foi esse. Esse aí já veda todas as possibilidades de expansão, por exemplo, na área da saúde, né? É impossível fazer qualquer curso de saúde com uma relação tão larga de professor, de aluno por professor. Então, é uma política que, na nossa opinião, ela deve ser necessariamente repensada, e a Andifes está trabalhando nisso agora, né? Acabei de receber um documento ontem que sintetiza a proposta que a Andifes quer levar para o PROMEC para balizar futuras expansões do sistema. Porque se o relatório do Vagnoni é aprovado, subir para 40% de matrículas públicas, alguma coisa vai ter que se expandir no sistema federal, né? Eu acho que pelo menos dobrar de tamanho de novo, nós vamos ter que dobrar para dar conta de chegar lá nos 30% das matrículas, 33%, né, irmãos? O relatório sai com 33% de taxa de escolarização líquida. Hoje, nós estamos aí trabalhando com pouco mais de 15%, né, nos resultados aí do último censo, vão ser aferidos agora mais adiante pela PNAD. Devemos estar chegando perto de 15%, um pouco mais, 16% talvez de jovens de 18 a 24 anos nas universidades.